Olá, essa é a terceira e última aula sobre a proteção catódica por corrente galvânica. Se por acaso você não assistiu ainda as duas primeiras, assista. Eu vou botar aqui na sequência os dois vídeos para que você possa assistir e que a gente possa realmente, com essa continuidade, a cada aula, você entender melhor a proteção catódica, tá? Nós vamos falar sobre o dimensionamento da proteção catódica. Veja, nós não vamos ensinar a dimensionar a proteção catódica. Nós vamos analisar apenas um parâmetro para que a gente possa entender que ela é uma ciência. Ela não é apenas, como falei na aula passada, colocar pastilhas amarradas no aço do seu concreto e está tudo tranquilo. Não, ela é um sistema que você pode dimensionar o tempo que ela vai durar para que você possa ter uma tranquilidade na sua estrutura, ok? Vamos lá. Parâmetros para definição da proteção catódica por corrente galvânica. A norma da ANEIS estabelece para o sistema de proteção catódica em estrutura de concreto armado uma queda de polarização mínima de 100 mV. Eu vou explicar logo na frente essa polarização mínima de 100 mV, ok? Na realidade, o valor necessário para o decaimento da polarização depende da concentração de cloretos no concreto na região do aço. Caso seja desconhecido, 100 mV de polarização é aceita, pois atende a uma ampla faixa de concentração do sal. Então veja, se você não tem conhecimento do teor de cloreto que tem no seu concreto armado, então você utiliza a polarização de 100 mV, que você vai garantir uma faixa muito grande de concentração de cloreto no concreto. A norma propõe que seja utilizado o potencial lido imediatamente após o desvio da corrente, sendo este o potencial inicial, e o potencial final é emitido pela leitura decorrido 4 horas após. Ou seja, a diferença de potencial é chamada de potencial de polarização. Então, o potencial de polarização é o potencial final menos o potencial inicial. Vamos entender agora para que a gente veja como é que a gente pega com qual é a polarização que nós estamos atuando no nosso concreto armado quando colocamos uma proteção catódica, ok? Então, nós temos um gráfico, polarização com relação ao termo. Então, quando você ligou aqui uma pastilha de zinco que tem menos 750 mV, então ela tem aqui menos 700 mV, desculpe, então esse é o potencial da proteção catódica. Você pode ter aquela outra de menos 1100 que vai ser maior ainda. Mas você ligou, então você chegou lá no aço, limpou bem o aço, né, porque você precisa de uma boa ligação metálica, ligou a pastilha e colocou a argamassa. Lembre-se, quando você faz uma proteção catódica, não é interessante você botar um grout, uma argamassa impermeável. Por quê? Se você coloca a proteção catódica e coloca uma argamassa totalmente impermeável, você vai deixar a proteção catódica inerte e vai ter corrosão no seu aço, porque ela não vai fazer nada. Então o ideal é você colocar uma argamassa 1:3, né, porque é a zona não é a zona de compressão do concreto, né, do seu pilar, da sua estrutura. Se for uma argamassa 1:3, aditivado, aditivado ionicamente, para quê? Para facilitar exatamente a troca galvânica. Você quer que o anodo atue. Então não adianta você isolar o anodo dentro do seu concreto. Tá? Então é bom entender isso. Ah, não, mas tem que botar um grout. Não é interessante. Então, por isso que é importante um projeto que o projetista vai indicar e você vai ter mais segurança para atuar na sua estrutura. Então, quando você fez todo o processo, fechou, automaticamente você lê o potencial. Tá? Então você vai lá com aquela semipilha de cobre sulfato de cobre que eu mostrei na aula passada, você vai lá e mede o potencial. Vamos supor que dê menos 550 mV. Passado 4 horas, você vai lá e mede novamente o potencial final, menos 340 mV. Como nos explicamos, você vai pegar o potencial final menos o potencial inicial e você vai ter a polarização. Ou seja, potencial final menos o potencial final, off. Então, 340 menos 550 mV, 210 mV. Então você veja que lá ele fala em no mínimo 100, você está com 210 mV aqui. Então você vai ter muito mais corrente do que eles pedem para que você tenha, ok? Então vamos ver. Agora, o departamento o SRHRP, né, que é das rodovias dos Estados Unidos, ele é um pouco mais flexível. Ele faz um gráfico com relação ao quê? Ao teor de cloreto que tem naquele concreto, por quilo por metro cúbico. Ou seja, quando você tem até 0,6, você não precisa de polarização, não tem corrosão. Se você tem de 0,6 a 1,2, 60 mV de polarização. Se você tem 1,2 a 3, 80, de 3 a 6, 100 e de 6 a 12, 150. Tá? Agora, esse processo aqui, que o órgão da rodoviária dos Estados Unidos faz, é o seguinte: para atingir uma taxa de corrosão de 0,1 mil ao ano, ou seja, 20 anos até acontecer danos
por corrosão. Então você veja aqui, se você coloca sempre 100 e você tiver uma taxa, uma contaminação menor, você está fazendo um quê? Você está fazendo um tratamento de proteção catódica que vai durar mais do que esses 20 anos. Então aí é o que você, o dono da obra é que vê o que é que ele quer para a sua estrutura. Muitas vezes você tem uma fábrica que você quer que dure mais tempo. Então, foi o que aconteceu naquela unidade que foi feito o projeto de dimensionamento para 10 anos. E já está muito mais do que 10 anos lá o tratamento, tá? Agora, 1.000 é igual a 0,254 milímetros. Ou seja, essa proteção aqui, com esse dimensionamento, é feito para você ter 0,0254 milímetros por ano de taxa de corrosão. Então, então você vê que você, na proteção catódica, você tem que realmente, quando você faz todo o estudo, todo o projeto bem dimensionado, você tem como prever quanto tempo vai durar essa proteção. Então, você, nas situações onde você tem uma agressividade muito grande, a proteção catódica é muito mais eficiente porque você quantifica. Você não faz apenas um tratamento e espera o que vai dar. Você tem a certeza de quanto tempo ele vai durar devido à corrente que você vai enviar com o anodo de sacrifício que você utilizar. Ok? Vamos ver aqui. Então a Neice, ela diz que você coloca 100 e está o problema resolvido. Veja, agora, como eu falei, eu só falei no parâmetro teor de cloreto. Então você tem aqui a análise da estrutura para fazer a proteção catódica. Você tem o teor de cloreto, você tem a carbonatação, você tem o potencial de corrosão e você tem a resistividade do seu concreto. Então você tem quilos por centímetro por metro cúbico, a carbonatação, a frente de carbonatação, onde você quantifica o pH, o potencial de corrosão, você determina os potenciais de corrosão do aço, como já mostramos na sempilha sulfato de cobre, e vimos aqui no dimensionamento, e a resistividade do concreto determina a condutividade do concreto. Agora, outro fator importante é exatamente a densidade da armação para você determinar a área catódica que você precisa utilizar para chegar à área anódica da proteção catódica. Então veja que você tem alguns parâmetros para que você possa dimensionar a proteção catódica. Por isso que é muito bom você, como eu sempre falo, entre em contato com o fabricante. Ele tem todos esses parâmetros para que você possa fazer um bom projeto de proteção catódica e você possa ter a garantia. Então você pode querer dizer, não, eu não quero para 20 anos, eu quero apenas para 10 anos. Então faz um processo para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, para 30 anos. Você vai determinar o tempo que você quer que a sua estrutura fique protegida contra a corrosão, independentemente do lugar que está sendo utilizado, se é num pier, se é num porto, se é numa avenida beira-mar, onde quer que seja, você tem condições, fazendo todos os ensaios, né, para que você possa realmente colocar e entender o que é que você precisa fazer naquela proteção catódica para ter aquela durabilidade, ok? Então era isso que eu queria falar sobre proteção catódica. Então assista os 3 vídeos que você vai ter uma boa base para entender como funciona a proteção catódica, ok? No próximo vídeo, aqui, desculpe. Então aqui, ó, isso aqui foi naquela unidade o PGN, né? Unidade de produção de gás natural. Então você utilizou lá a vara galvânica, você está vendo aqui o espaçamento que foi feito nessas vigas com a proteção catódica preventiva, como também aqui nesse tanque de salmoura, né, que é muita agressividade, foi utilizado a tela galvânica que tem uma superfície específica muito maior de proteção catódica, ok? Então agora sim eu me despeço. Na próxima aula nós vamos falar sobre injeção de epóxi nas fissuras da estrutura de concreto armado. Forte abraço e até lá.